Meus queridos irmãos, hoje nós estamos reunidos especialmente para pensar sobre família, agradecer sobre família, colocar a nossa família diante do Senhor, né? E nós pensamos para hoje em nós estarmos dentro daquele tema que é o tema da igreja, sobre construção. Porque família também é uma construção, a Bíblia fala sobre isso, sobre construir, nós vamos ler o texto aqui, sobre construir a nossa casa. E quando fala sobre construir a nossa casa, não está falando sobre construir as paredes da casa, ou o ferro, o tijolo, o cimento, porque essas coisas nem necessita, na verdade, de conhecer o Senhor. Tem muita gente construindo muita casa aí e não está construindo a sua família como deveria. Às vezes a sua família está destruída, às vezes a sua família está dividida, a sua família não está vivendo em paz. Nós vamos ler um texto aqui de Provérbios, e o livro de Provérbios fala bastante sobre isso. Ele fala, inclusive, que adianta você ter muita coisa na sua casa, mas viver em briga? Que adianta você ter o melhor para comer, ou os melhores móveis, ou a melhor casa, se a sua família, se a família que habita nessa casa não está bem? Então, construir um lar, e a gente ainda usa essa expressão quando alguém vai se casar, vai constituir uma família, vai construir uma família, construir um lar, é algo que com certeza demanda esforço, não é? Uma construção, ela demanda esforço. A gente sabe que precisa, às vezes precisa, para fazer o alicerce, como diz até na parábola de Jesus, tem que cavar fundo, tem que fazer, né, aquilo ali, demanda esforço no sentido de construir da melhor maneira possível, a construção mais sólida, que dure por muito tempo, ou para sempre, né, enquanto a gente estiver aqui, mas demanda esforço daquele que está construindo, esforço daquele que planeja a construção, esforço daquele que está fazendo a obra. Então, uma construção, ela demanda esforço, demanda planejamento, né? Jesus, numa das parábolas que ele contou, sobre segui-lo, né? Aquele que quer ser seu discípulo, deve tomar a sua cruz e segui-lo. Ele fala o seguinte: olhe bem o que você está tomando a decisão. É como numa construção, um homem vai construir uma torre. O que ele vai fazer primeiro? Ele vai calcular as despesas, ele vai planejar, ele vai ver se ele tem condições de construir aquilo que ele quer construir, para não acontecer de que ele comece a construção e pare no meio. Então, uma construção, ela demanda planejamento, é claro que demanda planejamento. Uma construção, ela demanda obedecer certas normas, né? Ninguém chega, por exemplo, eu estava pensando, eu não sou construtor, irmãos, e eu acho que o máximo de uma construção que eu já fiz foi um murinho dessa altura assim, né? Parecia tão fácil, né? Você botar um tijolo, outro, já massa, mas no final assim ficou mais ou menos, sabe? Mas era um murinho curtinho, assim, desse tamanho, assim, mais ou menos 1 e pouquinho, né? E a altura assim uns 50 centímetros, 60. Então não era uma construção tão difícil. Mas eu confesso para eu que não entendo, né? Foi um pouquinho difícil, mesmo aquele murinho pequeno, porque construir demanda certas normas. A gente não pode chegar botando um tijolo em cima do outro de qualquer maneira. A gente não pode simplesmente dizer assim, não, vamos fazer aqui esse alicerce assim, vamos botar, esse ferro está bom, essa areia está boa, esse negócio está bom de qualquer jeito, não. Eu me lembro quando a gente morou lá em Goiás, a gente morou numa cidade do interior de Goiás, a cidade tinha mais ou menos uns 5 a 10 mil habitantes, acho que menos de 10 mil habitantes, era bem pequena. E nós fomos morar numa casa que foi construída, e a casa foi construída, e eles, assim, se a casa não fosse ter laje, não fosse ter outro pavimento em cima, né, nada, eles tinham o costume de construir a casa
não usava nem cimento, ferro, no alicerce. Eu fiquei pensando, gente, essa casa não vai ter problema. Eles usavam aquele tijolo maciço, né? Aqui eu não sei, a gente quase não vê mais isso daí, né? Construção com isso. Mas eles usavam aquele tijolinho que era maciço, não é esse furado que a gente compra por aí, não. E o alicerce era feito com aquele tijolo, e as paredes, né, elas se encontravam, havia um trançado ali, né, para manter as paredes ali, tal. Bem, eu morei lá 6 anos e pouco, a casa não caiu, não tinha laje, tinha um telhado, tal, não caiu. Eu acho que depois também eu não soube nem que ela caiu, acredito que não tenha caído. Então, as casas eram feitas assim. Mas, para fazer isso, gente, claro que tem algumas normas. Não é chegar, pegar, não, pode fazer com esse tijolo aí, vou botar de qualquer jeito. Vou levantar a parede de qualquer maneira. Não uso um esquadro decente. Eu pego lá do meu olho, só, não, está reta a parede. Quando vou ver, está um negócio assim, ó, né? Haja reboco para botar essa parede reta, né? Uma massa para poder tentar fazer com que fique mais reta. Então, a gente precisa de certas normas. Tem normas, né? O arquiteto, ele obedece a normas quando ele vai lá planejar alguma coisa. O engenheiro, né, ele vai obedecer normas, né? Qual a quantidade de ferro que tem que ter, qual o tipo, qual o cimento, qual a quantidade de concreto, qual o tamanho do buraco lá que tem que cavar para fazer um alicerce, como que pode ser quantos andares pode ter um determinado prédio, para que não aconteça dele cair. Eu contei a história para os irmãos dos meus pais que compraram um apartamento e ele veio ao chão, né? Eles perderam o apartamento. Era um prédio de 2 andares só. E por quê? Porque não foram usados, não foram obedecidas as normas e não foram usados os materiais adequados para se fazer a construção, se fazer o alicerce. Então, veio ao chão. E assim a gente tem visto aí tanta construção, né? Ultimamente, de vez em quando aparece, caiu o prédio não sei aonde, caiu, né? De repente, caiu não sei aonde, porque faltou isso daí. Então, toda construção, irmãos, demanda esforço, demanda planejamento, demanda obedecer às normas, demanda você pensar na qualidade, não só questão de quantidade, né? Não é questão de beleza somente, né? Tá lindo, né? Que piso bonito, que parede bem, mas se não tiver qualidade, né, a gente sabe que isso daí também cai. Isso daí vai dar problema, né? Às vezes usar determinados materiais que não têm qualidade pode no momento ser bom, mas depois vai ser um problema muito sério. Então, a construção é isso. E construir uma família não é diferente. Construir uma casa, um lar, não é diferente. Demanda esforço, demanda planejamentos, demanda obedecer a certas normas, certos princípios que são importantes para que essa casa se mantenha de pé, demanda pensar não tanto na aparência. Tem muita gente que vive de aparência, mas não é a aparência que é o mais importante. O mais importante é a qualidade de vida, viver bem, viver feliz em família, viver com uma família segura, uma família firme, uma família que, como disse Jesus naquela parábola das 2 casas, venha a tempestade que vier, ela permanece de pé. Ela pode até dar uma balançada, né? Pode ter até alguma, né, uma telha dar uma voada lá, alguma coisa, mas permanece de pé, e consegue continuar e permanecer, porque foi bem construída. Então, construir uma família depende de tudo isso. Eu quero ler um texto com os irmãos, que é um texto de um livro de sabedoria, que é o livro de Provérbios. É uma poesia, e se você pegar e ler Provérbios, irmãos, Provérbios é um livro excepcional na prática, porque Provérbios fala de um viver, não é só uma questão de teoria, mas é uma questão que ele está ensinando, ele está falando do viver diário. Então, ele fala sobre como que você pode lidar
com dinheiro, como que você pode lidar com seu vizinho, como que você vai lidar com o trabalho, com a família, com criação de filhos. Então, Provérbios é um livro muito bom, que vale a pena você ler Provérbios e olhar o que ele fala acerca da vida prática. E em Provérbios 24, 3 e 4, ele vai dizer o seguinte: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Então, esse texto é um texto que fala sobre sabedoria. Sabedoria é algo presente em todo o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele vai, em vários textos, falar acerca da sabedoria. Nesse capítulo 24, se você olhar aí, ele vai falar sobre a sabedoria. Em vários versículos, ele fala que sabedoria é isso, sabedoria é aquilo, e sempre contrastando com aquele que não é sábio, com aquele que não usa a sabedoria, com aquele que é insensato, é imprudente. E se você pensar nesse versículo 3 e 4, os versículos anteriores, vai estar falando assim: não tem inveja dos maus, nem deseja a companhia deles, pois tramam violência no coração e suas palavras sempre causam problemas. Na verdade, o que Provérbios está dizendo é o seguinte, que esses homens não são sábios, são homens imprudentes, são homens insensatos, são homens loucos, que a gente não deve ter inveja. A gente não deve olhar lá para o nosso vizinho, que de repente até pode aparentar estar bem, mas se ele não vive com sabedoria, se ele não está construindo a sua casa com sabedoria, ele com certeza é um insensato. Ele faz parte desse grupo, como diz aqui, de maus. Esse grupo daqueles que vão causar problemas ou vão trazer problemas para si e para a sua casa. Então, ele contrasta em todo o tempo o viver sábio com o viver insensato e imprudente. E eu quero pensar com os irmãos, então, baseado nesse texto, sobre construir uma família sobre a rocha. E eu penso que os versículos vão nos dar pelo menos três pensamentos aí acerca disso. 3 aplicações. Primeiro, para construir a família com sabedoria, como diz aqui no versículo 3, isso significa que você deve construir sobre alicerces firmes. Ninguém constrói nada sem base. Ninguém faz uma casa sem alicerce. Ninguém faz um prédio sem alicerce, porque ele não vai permanecer. Então, a construção, como diz o provérbio, com sabedoria se constrói a casa, devemos pensar que construir com sabedoria é construir sobre alicerces firmes. O livro de Provérbios, ele vai falar sobre a sabedoria, que é diferente do que muita gente pensa. Muita gente no mundo pensa em sabedoria para o lado do conhecimento. Então, essa pessoa, ela sabe falar sobre qualquer assunto, você conversa com ela, ela sabe tudo que você vai falar, ela tem uma resposta, ela sabe. Esses dias, foi na conferência 4.0 aqui, o pastor que estava nos falando, ele falou sobre a questão que hoje o pessoal tem conhecimento demais nas mãos. Né? Você pega um celular, você pega aí, sei lá, um computador, e você tem acesso a muita coisa. Né? Coisas boas, coisas ruins, mas você tem acesso a muito conhecimento sobre tudo, sobre política, economia, sobre casa, sobre... tem coisa que a gente imagina que não tem, você digitar lá no Google, vai aparecer alguma coisa. Né? Coisa que você nem imagina que vai ter na internet, vai aparecer. Você pode cozinhar, é só olhar lá, né?
Sempre falo, quer aprender, vai lá, tem lá explicando como cozinha, passo a passo. Você quer qualquer coisa. Então, conhecimento tem, mas isso não significa que tenha sabedoria, né? Provérbios, ele vai justamente fazer essa distinção. Ele vai começar no capítulo 1, dizendo que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, se alguém quer ser sábio, a primeira coisa que tem que fazer é temer a Deus. Se alguém deseja agir com sabedoria, tem que agir no temor do Senhor. Temor não é medo de Deus. Temor é reconhecer o Senhor como Deus, reconhecer o Senhor como Senhor da sua vida, é reconhecer o Senhor como aquele que dirige, como aquele que direciona, como aquele que dá o caminho que você deve seguir. Isso é temer o Senhor. E Provérbios vai dizer que esse é o princípio para aquele que deseja ser sábio. Princípio da sabedoria, antes de qualquer coisa, antes de qualquer conhecimento que você possa adquirir, precisa ter o temor do Senhor. Então, a gente vai pensar aqui em Provérbios que se nós vamos construir com sabedoria, vamos construir com alicerces firmes, com certeza não podemos construir sem que Deus seja o nosso alicerce, sem que o Senhor seja aquele que comanda a nossa casa, aquele que dirige a nossa família, aquele que é Senhor do nosso lar. Tem um versículo lá do Salmo 127, que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aí ele vai falar, é vão você acordar de madrugada, trabalhar o dia todo, é vão você fazer um monte de coisa. Se o Senhor não edificar a casa, é vão o nosso trabalho em construir a nossa família. Então, é importante, dentro desse construir sobre alicerce firme, lembrar que Ele é a rocha que a nossa família precisa estar edificada. Ele é aquele que deve realmente edificar o nosso lar. Se nós vamos construir sobre alicerce firme, e dentro desse alicerce, o temor do Senhor, que é a sabedoria, precisa estar presente, com certeza, logo, viver com sabedoria também é viver debaixo dos princípios, das orientações de Deus. Então, obediência à palavra. Então, a palavra, ela precisa constituir também parte desse alicerce da nossa família. A palavra de Deus como alicerce. Não é lá o psicólogo não sei quem, não estou dizendo contra psicólogo, não. Mas não é ele que vai ditar. Não é o doutor lá não sei quem que vai dizer, sua família tem que fazer isso, aquilo. Eles podem até ajudar. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que os princípios para a nossa vida como família, eles estão aqui, palavra de Deus. Eu contei para os irmãos outro dia, que um livro antigo, aí Sua Família Pode Ser Melhor, o autor do livro, Jaime Kemp, ele fala o seguinte, que é como se a Bíblia fosse um manual. Deus não criou a família, não foi Deus que criou o homem e mulher, os uniu, e ali teve o primeiro casamento, a primeira família. O mesmo Deus que criou a família, Ele nos deu o manual para a família, que está aqui. O problema é que a gente, às vezes, deixa o manual empoeirado lá. Agora, não sei nem se fica empoeirado, porque tem uns que usam só no celular. Então, não dá para empoeirar, porque a pessoa gruda no celular, então não dá para ter poeira. Mas, assim, fica lá, fechado o aplicativo do celular. Ou fica lá só nas letras. Nas letras. Letras, como disse, acho que foi Jesus falando, como se as letras fossem assim, não tivessem vida, como se aquilo que estivesse ali fosse algo morto, porque fica esquecido, e nós não podemos. Precisamos, se agimos com sabedoria para construir a nossa casa, se o alicerce firme que nós queremos, porque nós somos sábios, o alicerce firme é o temor do Senhor, com certeza a palavra de Deus não pode faltar nesse alicerce. E na palavra de Deus nós temos princípios para tudo. Temos relacionamento marido-mulher,
Às vezes seu relacionamento não está bem. Não estou dizendo que, não estou sendo simplista em dizer, corre lá para a palavra, não. Mas, de repente, você corre lá para a palavra e você vai descobrir que alguma coisa você pode mudar, que algo pode ser feito, que Deus vai te dar uma orientação sobre decisões ou atitudes que você pode tomar para mudar a situação. Como que cria filhos? O Provérbio fala muito sobre isso. O Provérbio fala que nós temos que criar os nossos filhos, discipliná-los, ensinar a criança o caminho que deve andar, quando crescer não vai esquecer desse caminho. Disciplinar, porque senão o filho entrega a si mesmo e envergonha a sua mãe. São realidades que a gente vê por aí. Hoje a gente tem visto muito isso, porque muitos têm ido na onda do mundo, né, não têm colocado a palavra como alicerce, e indo na onda do mundo, a pessoa acaba deixando para lá, né? Fica naquele negócio, deixa, as coisas vão acontecendo, vai aprendendo, a vida vai ensinar, né? Não é bem assim que a Bíblia nos ensina. Então, nós precisamos de alicerce firme. Jesus, quando contou aquela parábola, esse mês de maio nós ouvimos aqui uma pregação sobre Mateus 7, 24 a 27, a parábola das duas construções. Nessa parábola, Jesus fala justamente que aquele que é sábio, que é prudente, ele busca o alicerce. E eu gosto daquele texto de Lucas, que fala da parábola, porque em Lucas vai dizer o seguinte, que um chegou e construiu lá, sobre a areia. Não fala nem que ele procurou alicerce. Diz que ele construiu a casa, sobre a areia. Esse aí é louco mesmo. Acho que nem eu, que não entendo nada de construção, iria fazer uma doideira dessa, né? De pegar e construir sobre a areia. A areia é algo que não tem firmeza nenhuma, né? Se move. Que alicerce pode ter sobre a areia, né? Esse é um imprudente, é louco. Jesus chama de louco, imprudente. Não tem sabedoria nenhuma. E o outro, ele diz que constrói a casa com alicerce. Só que o que fala o texto? Diz que ele cava uma profunda vala até achar rocha, até achar a pedra lá, para então colocar o alicerce em algo que ele sabia que era firme, que era forte, que conseguiria sustentar a sua casa. Então, a gente vê que essa questão do alicerce é indispensável. E, nesse caso, Jesus estava falando sobre ouvir a palavra dele e obedecer a palavra. Esse é aquele que edifica sobre a rocha. Pode vir a tempestade, mas a casa vai continuar firme. Então, construir a família com sabedoria é construir sobre alicerces firmes, sobre Cristo, sobre a sua palavra. Segundo lugar, irmãos, esse texto vai dizer o seguinte para nós, de Provérbios. Versículo 3 vai dizer, e com entendimento ela se fortalece. A construção de uma família forte só é possível com a aplicação do conhecimento. Não adianta a gente dizer assim, não, eu vou estabelecer minha casa sobre a palavra, Cristo, eu entreguei minha vida para Jesus, minha família é de Jesus, e aí vai vivendo de qualquer jeito, né? Vai vivendo do jeito que der na cabeça, ou do jeito que achar que deve viver. Aqui Provérbios estava falando, dá um entendimento assim, como se as colunas da casa fossem levantadas. Ele fala, com o entendimento, ela se fortalece. Então, você tem um alicerce que sustenta, que não deixa que a casa caia, mas você precisa das colunas. Como eu falei lá em Bom Jardim de Goiás, onde eu morei, lá tinha casas que eram feitas com aqueles tijolinhos, né, maciços, mas nos encontros das paredes tinha sempre um trançado lá. Também não era colocado um tijolo em cima do outro, né? Parede não é feita assim, né? Normalmente é assim, né? Eu não sei agora, porque agora tem tanta construção diferente que eu acho que alguns nem usam nem tijolo mais, né? Eu não sei mais, tá? Mas, pelo menos com tijolo, era um tijolo, né? Você não põe um tijolo em cima do outro. Há um trançado ali. E precisa ter as colunas. Coluna. Esse templo aqui, por exemplo, você tem ali atrás aquela galeria, que
agora não está cheia de pessoas, mas a gente já tem ali bastante peso. Não é do pessoal que está ali, não. O pessoal dali é tudo fit. Né? Tudo... Tá? É porque tem um monte de banco lá em cima, que os bancos daqui, parte foi lá para cima. Mas você imagina essa galeria cheia de gente, o peso que tem ali. Isso só é possível porque tem aquela coluna ali, com certeza tem colunas ali do lado, né, para que sustentem aquela laje, aquilo ali que tem ali. Então, ele fala que com o entendimento ela se fortalece. E aí a gente pensa nas colunas da casa. Nós que vamos construir a nossa família, não adianta a gente buscar alicerces fortes, mas nós descuidarmos da edificação. Nós deixarmos as coisas encaminhando e não nos preocuparmos como a nossa família está sendo construída, como ela está sendo edificada. As colunas fortes sustentam a casa sobre os alicerces, sustentam as paredes. Vai vir um vento, não vai derrubar. A pessoa não vai encostar e vai derrubar, porque ela está firme, com alicerce firme e com colunas firmes para sustentar essa casa. E aí eu penso, irmãos, que isso tem tudo a ver com a prática. Com a prática. Se você abrir, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 5 e capítulo 6 de Efésios, ele vai falar muito sobre família. Ele vai falar sobre relacionamento marido-esposa. Ele fala, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Vai falar da esposa, esposas, sede submissas a vossos maridos, como a igreja é a Cristo. Depois ele vai falar sobre pais e filhos, vai dizer, pais, ensine seus filhos, criem eles na demonstração do Senhor. Né? Eduque, ensine, cuide dos seus filhos. E fala, filhos, obedecei a vossos pais, cuidem de seus pais, honrem os seus pais. Então ele está falando ali de ações, atitudes práticas que a gente precisa viver no nosso dia a dia dentro da nossa casa. Assim como esse texto, tem tantos outros textos que vão falar sobre essas questões. Não adianta a gente ter alicerce, mas no dia a dia a gente não praticar aquilo. A gente lê a Bíblia, a gente ora junto como família, a gente pega a palavra e abre e lê a Bíblia junto como família, ou não sei, separado, mas a gente faz isso se a palavra não se torna prática na nossa vida. Isso são as colunas do nosso lar. Com o entendimento, ela se firma. É a prática daquilo que nós aprendemos. É colocar em prática. Não adianta a Bíblia dizer, marido, ame a sua mulher, e você trata ela mal. Que alicerce você tem? Você está indo contra o alicerce. O que adianta o alicerce firme lá, se você não está vivendo de acordo com aquele alicerce que você estabeleceu, que você colocou, que você buscou? Então, não adianta, por exemplo, falar, pais, crie os seus filhos na demonstração do Senhor, se você simplesmente não se preocupa em ensinar, inculcar na cabeça, no coração do seu filho, aquilo que Deus te ensina, aquilo que Deus deseja. Aí você quer que a escola ensine, que a igreja, nessa horazinha aqui, ensine, sendo que o filho fica a semana inteira com você, eu não sei, mas fica na sua casa, né? Porque nem sempre a gente pode ficar o dia todo, mas a gente tem o filho como responsabilidade de ensinar. Filhos, obedecer aos pais. Não adianta estar aqui dizendo isso e os filhos vivendo em rebeldia. Filhos, honrem seu pai e sua mãe. E aí, eu acho engraçado, porque eu estou quase 60 anos, tenho 56. Vou fazer 57 anos esse ano. E às vezes eu vou falar com minha mãe tem 85. Minha mãe às vezes fala comigo, parece até que eu sou ainda filhinho, né? O filhinho. Eu lembro até que quando ela falava com meu pai, ela falava, vou colocar o seu lanchinho, vou fazer não sei o quê, tudo assim. Né? A minha sogra faz isso também lá em casa com o meu cunhado. Né? Estou preparando sua comidinha, estou preparando seu lanchinho. Como se fosse criancinha, né?
Mas honrar pai e mãe não importa a idade. Não importa a idade. E até o texto diz que esse é um mandamento com promessa, né? Se prolongará os seus dias sobre a terra. Então, irmãos, estabelecer essa edificação, é a questão do entendimento que fortalece a casa, é a prática. É a prática, irmãos. E isso é o dia a dia. Todo dia você está com sua família. Todo dia você acorda, se você é casado, tem lá sua esposa, seu esposo, se você tem filhos em casa, está lá os seus filhos, né? Como que é o dia a dia? O que você tem aplicado? Como que você tem vivido? Como que os princípios da palavra de Deus têm sido importantes, não só aqui, na cabeça, né? Não adianta saber isso aqui de cor, se não viver na prática dentro da nossa casa. Então, é isso que o texto está dizendo. A prática daquilo que sabemos, aquilo que conhecemos, daquilo que a palavra nos ensina, daquilo que Deus fala conosco, que nós devemos viver. São colunas em nossa casa. E quando nós estamos bem alicerçados, e quando nós estamos firmando as colunas, né, nos princípios da palavra de Deus, vem a tempestade, vem, irmãos. Tempestade vem. Quando Jesus contou a parábola, ele quis dizer que tempestades vão vir. Uma hora ou outra vem. Para alguns a tempestade vai ser pior do que para outros. Sabe aquele negócio, você mora numa região aqui de Resende que chove mais do que o outro, que um temporal parece pior do que do outro? Às vezes acontece, não é? Pode vir pior para você do que para o outro, mas elas vêm. E a casa nós só vamos perceber a firmeza, o verdadeiro alicerce e as colunas quando vem a tempestade. Quando tudo está aparentemente bem, está tudo caminhando. Mas quando a tempestade vem um problema, vem, sei lá, uma enfermidade, vem um desemprego, vem uma dificuldade, sei lá, no trabalho, ou algum problema, alguma coisa que afeta aquela família. Nessa hora é que nós vamos descobrir se realmente estamos firmados sobre a rocha, se realmente as colunas, a prática do dia a dia tem sido aquilo que realmente deveríamos fazer. Porque nós vamos agir diferente, vamos reagir diferente, de acordo com aquilo que temos edificado dentro da nossa casa. E para terminar, irmãos, a construção da família envolve encher a casa com aquilo que é precioso. O texto diz aqui, pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Aí a gente já fica imaginando, poxa, que aquela casa, né? Com tudo do bom e do melhor. Deus pode até fazer isso conosco, irmãos, e nos dar tudo do bom e do melhor. Ele pode, mas isso não é o bem mais precioso que nós temos dentro da nossa casa. Não é aquela TV, agora não sei nem se tem mais, era 4K, não sei se tem mais algum K nesse negócio. Né? Não é aquela TV mais, né, de todas. Não é aquele, sei lá, aquela casa com melhor acabamento. Não é as coisas melhores, mais preciosas, né? Você abre lá seu guarda-roupa, roupas de grife, de marca. Você abre lá, sei lá, pega lá, pode ser que tenha alguém que tenha até cofre em casa, né? Tem joias, tem isso. Isso pode ser precioso aos olhos do homem, do mundo. E certamente Deus nos concede sempre muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, e com certeza Ele nos concede tudo mais do que nós merecemos, porque nós não merecemos nada, não é? Tem aquele pensamento que diz, pela misericórdia de Deus, nós não recebemos o que merecemos, e pela sua graça, nós recebemos o que não merecemos. Então, é por misericórdia que nós temos.
Dia após dia, o Senhor renova sobre nós as suas misericórdias. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, a construção da família envolve encher a casa com aquilo que é precioso. E eu creio que o mais precioso que nós temos em casa são as pessoas. São as pessoas. O que adianta ter tudo lindo em casa se ninguém está bem com ninguém dentro de casa? É horrível. Imagino que seja horrível. Imagino porque, graças a Deus, lá em casa, né, não tenho esse problema. Mas, assim, deve ser horrível. Né? Você está ali numa casa em que as pessoas não são valorizadas. Um não valoriza o outro. Pai, filho, filho, pai, esposo, esposa, família de uma forma geral. Então, o bem mais precioso que nós temos é a nossa família, são as pessoas. Que valor nós temos dado para eles? Que valor você tem dado para a sua família? Eu estava ouvindo esses dias também, porque pensando nesse culto tudo, então eu ouvi uma parte de uma mensagem, o pastor pregando sobre um texto lá de 2 Samuel 23. 2 Samuel 23 vai falar sobre os valentes de Davi. E um dos 3 maiores valentes de Davi, aqueles que lutavam com Davi, que lutavam por ele, com ele, o rei Davi, era Samá. E aí, lá em 2 Samuel 23, 11, 12, diz assim: depois dele, do outro valente, né, do segundo, veio esse, Samá, filho de Agé, de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Lei e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Irmãos, achei muito interessante esse texto. E essa pregação, o pastor estava falando sobre esse homem, dizendo o seguinte, que ele era um dos valentes de Davi, e ainda que todo o exército fugiu dos filisteus, ele permaneceu. Ele não fugiu. E diz o texto que ele derrotou os filisteus. Um homem, irmãos. Um homem. O exército todo fugiu. E um homem permaneceu ali. E ele derrotou os exércitos filisteus. O Senhor lhe deu grande vitória. Então, ele estava falando sobre lutarmos por aquilo que realmente nós valorizamos. Ele lutou porque ele sabia do valor que era aquela luta, do valor que era o povo dele, do valor que tinha o rei para ele, Davi, do valor que tinha o povo de Israel e aquela vitória. Então ele lutou por aquilo, ele não abandonou a luta. Nós lutamos por aquilo que nós valorizamos. Aquilo que a gente não dá valor, a gente não esquenta a cabeça, não é verdade? E aquilo que a gente não valoriza, a gente não se preocupa. A gente não se preocupa nem em guardar. Se você tem alguma coisa de valor, você vai guardar, vai se preocupar em manter no bolso, manter em algum lugar. Mas se aquilo não tem valor, você deixa lá em qualquer lugar, se sumir não tem problema. Porque não tem valor para você. Se você tem algo de valor na sua casa, você não vai deixar em qualquer lugar. Aquilo que eu falei, tem pessoas que podem ter até cofre em casa, não sei. Ou você vai colocar no banco. Não é? Se o carro é um carro que você tem valor, um carro mais novo, o que você vai fazer? Você vai fazer um seguro para o seu carro. Porque você não quer perder. Se bater, se alguém roubar, você está assegurado. E, com certeza, quanto maior o valor do carro, maior vai ser também o seguro do seu carro. Então, aquilo que a gente dá mais valor, a gente vai proteger, a gente vai guardar. Então, aquilo que é mais precioso na nossa família são os nossos familiares. É a nossa esposa, é o esposo, são os filhos, são os pais, são aqueles que são ali da família, né? Tem outros familiares, tem avós, tem tios. Então, a família realmente é o que mais
nós temos de precioso. Então, ele fala que sobre encher a casa, os cômodos, com toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Neemias 4,14 vai dizer assim: examinei a situação, reuni os nobres, oficiais e restantes do povo e lhes disse. Aqui Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém. E haviam inimigos, irmãos. E nós temos inimigos. Tem pessoas que não querem que sua casa fique de pé. Tem pessoas que não querem que a sua família fique de pé. O mundo, pensando no mundo não como o seu vizinho, como aquele seu amigo, não. Pensando que há todo um pensamento contrário a Deus e que não quer que a família fique de pé. Então, nós temos inimigos a enfrentar. O diabo não quer que sua família fique de pé. Então, ele diz assim, naquele momento de luta, Neemias diz: não tenham medo do inimigo. Lembre-se do Senhor, que é grande e temível. Lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Lutem. Então, nós precisamos lutar pela nossa casa. Precisamos lutar por aquilo que é mais precioso na nossa família, que é o nosso esposo, nossa esposa, pais, filhos, são as pessoas que é o mais precioso. Às vezes a gente luta tanto para poder, sei lá, fazer o melhor da construção. A gente luta tanto para poder ter um móvel assim, para ter aquela televisão, aquele som, aquele computador, e a gente luta, a gente trabalha de sol a sol por isso. E às vezes a nossa família, a gente não dispõe de tanto esforço, de tanta luta. Lute pela família, lute pelos seus familiares, porque é o bem mais precioso que a gente pode encher a nossa casa. Então, que o Senhor nos ajude a usarmos dessa sabedoria que está aqui em Provérbios. Construir a casa sobre a rocha. Construir a casa sobre um alicerce firme. É aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Parece assim meio repetitivo. Talvez você esteja até pensando, poxa, já ouvi tanta mensagem sobre isso, né? Já ouvi tanta gente falando sobre isso. Esse mês mesmo, aqui nas pregações, domingo após domingo, né? De manhã, casos de família. De repente tem um caso da sua família, que se identifica com esses casos bíblicos, né? À noite, sobre a questão dos alicerces, cavando alicerces, construindo sobre alicerces firmes, indo mais fundo. E às vezes você pensa assim, poxa, já ouvi tanta coisa sobre isso, mas parece que a gente ouve, mas muitas vezes falta realmente ver isso na prática, viver isso na prática. Então, que Deus te ajude a realmente construir sua família sobre alicerces firmes, sólidos. Eu quero deixar 3 pensamentos aqui com os irmãos. Primeiro, a família sempre será alvo de ataques, irmãos. Sempre, sempre. Família é projeto de Deus. Família foi feita por Deus. Deus criou a família. Então, não poderia ser diferente. A família sempre vai sofrer ataques. O inimigo não fica feliz com uma família feliz, abençoada, bem estruturada. O inimigo não está feliz de ver seus filhos andando no caminho do Senhor. Com certeza não está. Então, saiba que sempre a nossa família, a sua família, será alvo de ataque. Portanto, o alicerce firme, a palavra de Deus, o temor do Senhor, são indispensáveis para que ela permaneça de pé. Quando o ataque vem, você tem a resposta. Você tem como se defender. Você tem também como atacar esse inimigo com a palavra e com o temor do Senhor. Segundo lugar, a prática no cotidiano, no dia a dia, dos princípios bíblicos para a família. Mantém a família saudável, irmãos. Saudável. Independente das circunstâncias. É igual aquela pessoa que faz exercício. Hoje em dia se fala muito sobre isso, né? A gente exercitar. O exercício faz bem para a saúde. Fazer caminhada, dependendo, correr, fazer exercício, de uma forma geral, é bom para a saúde. Então,
para a saúde da família, a gente precisa exercitar, né, colocando em prática os princípios bíblicos no dia a dia, para que a família seja saudável, independente das circunstâncias. Em terceiro lugar, o bem mais precioso que temos é a nossa família. Lute por ela, se esforce por ela, defenda e a proteja em todo o tempo. Faça de tudo que você puder para que a sua família esteja bem, né? Faça de tudo que você puder para que a sua família seja uma família alicerçada realmente como Deus deseja, porque vai ser o melhor para a sua casa, para a sua vida, para os seus familiares. Então, lute pela sua família. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar, irmãos, porque essa tarefa não é fácil, viu? Não é fácil. Vivendo num mundo onde parece que está tudo meio virado de cabeça para baixo, né? Até a questão de família, às vezes até algumas coisas que a gente fala sobre família. Um dia um aluno me falou uma coisa, ele disse que passou aqui, eu falei, ele sabe que eu sou daqui da igreja, perguntou, eu falei que era daqui da igreja, dessa igreja aqui, e aí ele passou aqui em frente, ele falou assim, mas a igreja lá, ela é tradicional, porque ele viu ali falando sobre família, tinha um daqueles banners que estava ali no vidro, acho que falava sobre família, tinha uma foto de um homem, de uma mulher, de uma família, né? Marido, mulher, acho que tinha filho, tal. Aí ele disse que era tradicional. E até ele falou alguma coisa assim, mais ou menos, que não era para ele, porque ele tinha um outro pensamento, né? Tal. Irmãos, é isso que a gente está vivendo hoje. Então nós precisamos realmente edificar, construir com sabedoria a nossa família. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Santo és incomparável.